Égua foi rejeitada por ser infértil, até que um fazendeiro pobre a encontra e faz isso. Ela estava parada no canto do pasto, com a cabeça baixa e os olhos sem brilho. Ninguém mais queria saber dela. O veterinário já tinha dado o laudo. Infértil. Inútil para a reprodução. E num mundo onde éguas valem pelo que geram, aquela criatura havia se tornado, aos olhos de muitos, apenas um peso a mais para se alimentar sem nenhum retorno. Mas naquele dia, um homem diferente cruzou o portão daquela fazenda. Ele não tinha dinheiro, não tinha prestígio, não tinha nome no ramo. Tinha uma caminhonete velha, um pedaço de terra seco no interior e as mãos calejadas de quem trabalha todos os dias sem esperar que ninguém venha aplaudir. E quando ele viu aquela égua encostada no canto, ignorada por todos, algo nele reconheceu aquela sensação. Ele também já tinha sido descartado, também já tinha sido chamado de sem futuro. O que aconteceu depois disso mudou a vida dos dois. E quando você souber o fim dessa história, vai entender por que às vezes o que o mundo joga fora é exatamente o que vai mudar tudo. Fica aqui comigo, porque essa história vai muito além de uma égua e um fazendeiro pobre. Ela fala sobre valor, sobre segunda chance e sobre o tipo de coragem que a maioria das pessoas nunca vai ter. Ela se chamava Ventania. Não porque fosse rápida, pelo menos não mais, mas porque quando era potrinha, dizia o velho que a criou, ela corria pelo pasto com tanta força que levantava poeira como uma tempestade. Era impossível não notar. Tinha uma presença que parava qualquer um que chegasse perto da cerca. Olhos grandes, pelagem brilhante, um porte que misturava força com elegância. Por alguns anos, Ventania foi a joia da fazenda Serrote Branco, lá no interior do Ceará. Era filha de um reprodutor campeão e de uma égua com sangue de corrida. Tinha tudo para ser uma das melhores matrizes da região. O dono da fazenda, um criador com décadas de experiência, já estava contando os potros que ela iria dar. Já estava imaginando o dinheiro que viria. Mas a vida tem um jeito cruel de virar a mesa exatamente quando você acha que está tudo certo. Nos primeiros cruzamentos, nada aconteceu. Tentaram novamente, e de novo, e de novo. Meses se passaram, depois 1 ano, depois 2. Os veterinários foram chamados, os exames foram feitos. O diagnóstico foi duro e direto. Disfunção ovariana severa, infertilidade. Probabilidade de prenhez, mínima, beirando o 0. Para o criador, aquilo foi um golpe econômico. Ele tinha investido na égua com expectativas altas, sem filhotes, sem retorno. E manter um animal daquele porte, alimentação, vacinação, cuidado veterinário, custa caro todo mês. Então ele fez o que qualquer empresário fria e racionalmente faria. Colocou Ventania à venda. Com preço baixo, quase que como doação. A notícia correu rápido entre os criadores da região, e junto com a notícia veio o julgamento. Égua bonita, mas não serve para nada. É desperdício de ração. Comprar aquilo é jogar dinheiro fora. Ninguém quis. Alguns foram lá ver, chegaram perto. Olharam com aquele olhar de especialista que mede tudo em termos de lucro. Balançaram a cabeça e foram embora. Ventania ficou parada, observando cada pessoa que chegava e ia embora sem ela. Como se entendesse o que estava acontecendo. Como se sentisse o peso daquelas palavras. Os meses foram passando. Ela foi perdendo o brilho. Foi se afastando do resto do rebanho. Foi ficando naquele canto do pasto, cabeça baixa, sem muito interesse em nada. Os tratadores da fazenda diziam que ela tinha tristeza no olho. E quem já conviveu com cavalo sabe que isso não é exagero. Esses animais sentem de um jeito que a gente não consegue explicar completamente, mas que é impossível de negar quando você está olhando de frente. Ventania estava desistindo. Seu Raimundo, ou Raimundinho, como todo mundo chamava, apelido que veio da infância e nunca foi embora,
Tinha 47 anos e uma história de vida que poderia ser o roteiro de um filme de superação. Só que sem aquele final bonito de Hollywood. Pelo menos não ainda. Ele cresceu numa família pobre do sertão. Pai retirante, mãe lavadeira. Aprendeu a trabalhar antes de aprender a ler. Tinha poucos anos de escola, muita calosidade nas mãos e um jeito quieto de ser que as pessoas às vezes confundiam com falta de inteligência. Não era, era observação. Era o silêncio de quem aprendeu que a vida cobra caro, de quem fala demais e age de menos. Aos 20 anos, ele tinha conseguido um emprego numa fazenda grande da região como peão de serviço geral. Foi lá que o amor pelos cavalos entrou de vez na vida dele. Ele não era formado em equinos, não tinha certificado nenhum, mas tinha algo que escola nenhuma ensina, uma paciência infinita e uma capacidade de ler os animais que deixava os outros boquiabertos. Ele sabia quando um cavalo estava com dor antes do veterinário, sabia quando um bicho precisava de espaço e quando precisava de companhia. Com o tempo, juntando dinheiro durante anos, comprando e vendendo animais pequenos com muito cuidado, ele conseguiu comprar um pedaço de terra, pequeno, 18 alqueires de caatinga seca, longe de tudo. A maioria das pessoas que foi ver aquele terreno sacudiu a cabeça. Não serve para nada, disseram. Terra ruim, sem água, sem futuro. Raimundinho comprou mesmo assim. Ele não via o que os outros viam. Ele via potencial. Via o que aquilo poderia ser com trabalho, com paciência, com tempo. Começou do zero, com 2 bois, algumas galinhas e a vontade enorme de provar para si mesmo, não para os outros, para si mesmo, que era possível. Nos anos seguintes, ele transformou aquela terra, cavou cisternas, plantou palma, construiu um açude pequeno, foi adicionando animais aos poucos, sempre com muito critério, sempre pensando mais no longo prazo do que no lucro imediato. Não ficou rico, mas tinha o suficiente para viver com dignidade e dormir tranquilo. O que faltava, e que ele sabia que faltava, era um cavalo bom. Não para reprodução, não para negócio. Pelo menos não no começo. Ele queria um companheiro, alguém que fosse junto nas vistorias da propriedade, que conhecesse o terreno, que fosse de confiança. E ele queria algo mais. Queria um animal que tivesse história, que tivesse caráter, não um cavalo qualquer. Foi por acaso que ele ouviu falar de Ventania. Um conhecedor de cavalos, numa conversa de beira de estrada, mencionou de passagem que a fazenda Serrote Branco estava tentando se desfazer de uma égua bonita, mas infértil. Tá lá há meses sem ninguém querer. O dono já tá quase dando de graça. Raimundinho ficou quieto, como era de costume, mas a informação entrou nele e não saiu mais. Numa manhã de sábado de setembro, quando o sol do sertão ainda não tinha chegado ao pico do calor, a caminhonete de Raimundinho parou na frente da fazenda Serrote Branco. Ele desceu devagar, como sempre fazia, sem pressa. Cumprimentou o caseiro, pediu licença e foi levado até o pasto onde Ventania estava. O primeiro olhar foi longo. Raimundinho ficou na cerca, apoiado nos braços, e simplesmente olhou. Não falou nada, só observou. Ventania estava no canto de sempre, cabeça baixa, ignorando tudo. Mas num certo momento, como se tivesse sentido aquele olhar diferente, ela ergueu a cabeça e olhou de volta. Os dois se encararam por uns bons segundos. O caseiro quebrou o silêncio. É ela. Bonita, né? Pena que não presta para reprodução. O patrão quer se livrar logo. Raimundinho não respondeu. Entrou no pasto devagar, sem movimentos bruscos. Ventania ficou no lugar, atenta, mas sem fugir. Ele se aproximou aos poucos, falando baixinho, não palavras com sentido, só sons, um murmúrio calmo. Chegou perto o suficiente para estender a mão. Ela farejou. Ele esperou. Ela não recuou. Ele passou a mão no pescoço dela. Ela deixou o caseiro, que estava na cerca observando,
balançou a cabeça. Em meses aqui, ela quase não deixa ninguém encostar. Raimundinho ficou com ela por quase 1 hora. Andou pelo pasto ao lado dela. Observou como ela se movia, como ela respirava, como ela reagia a diferentes estímulos. Não estava avaliando ela como investimento. Estava tentando entender quem ela era. Quando saiu do pasto, foi direto falar com o dono da fazenda. A negociação foi rápida. O preço era baixo mesmo, quase simbólico para um animal daquele pedigree. Mas mesmo assim, para Raimundinho, representava uma parte considerável do que tinha guardado. Alguns amigos mais próximos, quando souberam depois, disseram que ele tinha sido louco. Pagou por uma égua que não serve para nada. Ele carregou Ventania naquela mesma tarde. Os primeiros dias foram difíceis. Ventania chegou na terra de Raimundinho tensa, fechada, sem muito interesse em interagir. Ficava no canto do pasto novo, repetindo o comportamento que tinha desenvolvido na fazenda Serrote Branco. Como se tivesse aprendido que ficar quieta no canto era o jeito mais seguro de existir num mundo que não a queria. Mas Raimundinho não tinha pressa. Toda manhã, antes de qualquer outra coisa, ele ia até o pasto com ela. Levava um punhado de capim fresco, uma fruta às vezes. Ficava perto sem exigir nada. Não tentava montá-la, não tentava treiná-la, só ficava ali, presente, constante. Ele entendeu, e isso é uma coisa que poucos donos de animais entendem de verdade, que Ventania não precisava de um adestrador, precisava de um vínculo, precisava aprender, de novo, a confiar. Depois de 2 semanas, ela começou a se aproximar quando ele entrava no pasto. Pequeno passo. Enorme significado. Depois de 1 mês, ela já vinha ao encontro dele quando escutava a voz. Depois de 2 meses, Raimundinho montou nela pela primeira vez. Sem arreio, sem pressa. Só subiu devagar, sentou, ficou parado. Ela não reaiu. Deram uma volta curta no pasto. Foi isso. Os vizinhos que de vez em quando passavam pela propriedade começaram a perceber a mudança. O brilho voltou para a pelagem dela. A postura mudou, cabeça erguida, orelhas atentas. Aquele olhar apagado foi sendo substituído por algo vivo, curioso. "O que você fez com aquela égua?" perguntou um vizinho certa vez. "Nada demais", respondeu Raimundinho. "Só fiz ela se lembrar que existia, mas a história não para aí, porque o que aconteceu nos meses seguintes foi uma coisa que ninguém esperava, nem mesmo Raimundinho. Ventania pode ter sido descartada por não conseguir gerar filhotes, mas quem passou tempo suficiente com ela foi descobrindo camadas que o laudo veterinário não conseguia medir. Ela tinha uma inteligência fora do comum. Não era o tipo de cavalo que precisa repetir um comando 10 vezes para aprender. Era o tipo que aprende na 3ª, na 2ª, às vezes na 1ª. Raimundinho percebeu isso logo quando começou a trabalhar com ela de forma mais estruturada. Ela antecipava o que ele ia pedir, respondia a sinais sutis que ele nem sabia que estava dando. Tinha também uma sensibilidade que beirava o sobrenatural, pelo menos para quem não conhece cavalos de verdade. Ela sentia o estado emocional das pessoas que se aproximavam. Com pessoas calmas, era tranquila. Com pessoas agitadas ou nervosas, ficava em alerta. Uma vez, Raimundinho chegou no pasto num dia em que tinha brigado com um familiar e estava com o coração pesado. Ventania se aproximou. Ficou parada do lado dele e encostou a cabeça no ombro. Ele diz que ficou parado ali por uns 10 minutos, sem conseguir se mover. "Ela me entendeu antes de eu conseguir me entender", ele conta. E tinha mais. Ventania tinha um dom para se mover no terreno da caatinga que era quase impossível de explicar. Ela conhecia trilhas que Raimundinho não tinha mostrado. Sabia onde tinham pedras escondidas, onde o chão era mais mole, onde era possível passar e onde não era. Nas vistorias da propriedade, ela se tornava indispensável. Ia por lugares onde qualquer outro cavalo hesitaria. Com o tempo,
Raimundinho começou a levar ela em eventos locais, não de reprodução, ele nunca tentou isso, mas apresentações, passeios, demonstrações de trabalho de campo. E foi aí que as coisas começaram a mudar de jeito mais amplo. As pessoas que viram Ventania trabalhar ficavam boquiabertos. A forma como ela respondia aos comandos, a elegância dos movimentos, a inteligência nos olhos, isso chamava a atenção. E começaram a perguntar: de onde você tirou esse animal? Quando Raimundinho contava a história, a égua descartada por ser infértil, comprada quase de graça, que ninguém queria, as pessoas não acreditavam. Eram a mesma égua? Foi num desses eventos que um treinador de cavalos de equoterapia, terapia com cavalos para pessoas com deficiências físicas e mentais, assistiu a Ventania de longe por uns 20 minutos sem dizer nada. Depois foi falar com Raimundinho. Esse animal tem um perfil raro, disse o treinador. Calma, sensível, responsiva, inteligente. É exatamente o que a gente procura para trabalhar com ecoterapia. Ecoterapia é uma área que muita gente conhece de nome, mas não sabe bem o que é. Em resumo, é o uso do cavalo como agente terapêutico para pessoas com condições como autismo, paralisia cerebral, deficiências motoras, problemas emocionais severos. O movimento do cavalo caminhando transmite ao cavaleiro mais de 100 movimentos tridimensionais, similares aos do quadril humano ao andar. Para pessoas que não conseguem caminhar, isso é revolucionário. Para crianças com autismo, o vínculo com o animal pode abrir portas que anos de terapia convencional não conseguiram. Mas para isso funcionar, o cavalo precisa ter um temperamento muito específico. Precisa ser calmo, sem ser lerdo, sensível, sem ser nervoso. Precisa gostar de gente. Precisa tolerar movimentos inesperados, barulhos, crianças que podem se mover de forma descoordenada. Precisa ter paciência que vai além do que a maioria dos cavalos tem. Ventania tinha tudo isso. E mais. Raimundinho nunca tinha ouvido falar em ecoterapia com aquele nível de detalhe. Ficou ouvindo o treinador por horas, e quanto mais ouvia, mais aquilo fazia sentido. Ventania não era inútil. Ela era especial em algo que o mundo do gado e da reprodução nunca ia reconhecer, porque não era esse o critério desse mundo. Nos meses seguintes, Raimundinho e o treinador desenvolveram uma parceria. Ventania passou por treinamento específico para a ecoterapia, que ela absorveu numa velocidade que surpreendeu até o treinador experiente. E então as sessões começaram. A primeira criança que Ventania recebeu formalmente numa sessão de ecoterapia foi um menino de 7 anos chamado Mateus. Autista, não verbal, com dificuldade severa de contato social. A mãe de Mateus tinha levado ele a dezenas de terapias diferentes. Alguns progressos aqui e ali, mas nada que mudasse fundamentalmente a comunicação dele com o mundo. Quando Mateus viu Ventania pela primeira vez, ficou parado. Não foi para frente, não foi para trás. Ficou olhando. Ventania ficou parada também, deixando ele chegar no tempo dele. 5 minutos se passaram. 10. A mãe de Mateus estava do lado, segurando o choro. Aí Mateus deu um passo, depois outro. Chegou perto, estendeu a mão sem que ninguém mandasse. Tocou o focinho de Ventania e fez um som. Não era uma palavra, era um som. Mas era o primeiro som intencional de comunicação que ele fazia em semanas. A terapeuta que estava presente disse depois, com a voz embargada, que aquele momento valeu mais do que conseguia colocar em palavras. Nas semanas seguintes, Mateus voltou, e foi voltando. E Ventania sempre lá, sempre calma, sempre paciente. O vínculo que se formou entre os dois era algo difícil de descrever sem parecer exagero. Mas quem estava presente nas sessões confirmava. Mateus progredia mais rápido do que qualquer expectativa. Mas Mateus foi só o começo.
Ao longo dos meses, dezenas de crianças e adultos passaram por sessões com Ventania. Uma menina com paralisia cerebral que nunca tinha ficado sobre um cavalo e que, depois de várias sessões, mostrou melhoras significativas na postura e no equilíbrio. Um adolescente com depressão severa que mal saía de casa, que começou a pedir para visitar a égua como primeiro passo de uma recuperação longa. Uma idosa com sequelas de AVC que usava as sessões como parte de sua reabilitação motora. Cada história era única, mas Ventania estava no centro de todas elas. Tem um padrão que aparece em várias histórias de superação, não só de animais, mas de pessoas também, que vale a pena falar aqui. É o padrão de algo ou alguém ser julgado por um critério que simplesmente não é o certo para aquela situação. Ventania foi julgada pelo critério da reprodução, e por esse critério ela falhou. Não tinha culpa. Era uma questão biológica, não de escolha. Mas o mundo da criação de cavalos, pelo menos na sua forma mais comercial, não tem muito espaço para sentimentos. O critério é produtividade. Se não produz, não vale. O problema é que esse critério ignorou completamente quem ela era, além de uma matriz. Ignorou a inteligência, ignorou o temperamento excepcional, ignorou a capacidade de vínculo, ignorou todo um conjunto de qualidades que, no contexto certo, tinham um valor imenso, talvez muito maior do que qualquer potro que ela pudesse ter gerado. Isso acontece com gente também, com muita frequência. A pessoa que é descartada no emprego porque não bate uma métrica específica, mas tem habilidades humanas que nenhuma métrica consegue medir. A criança rotulada na escola como difícil ou lenta porque não se encaixa no padrão que o sistema reconhece. O artista, o inventor, o visionário que é chamado de louco até o dia em que o mundo finalmente entende o que ele estava tentando dizer. Raimundinho viu algo em Ventania que os outros não viram, não porque era mais inteligente ou mais capacitado, mas porque ele não chegou até ela com uma lista de critérios prontos, chegou com abertura, com disposição de ver o que estava realmente ali, em vez do que a narrativa dominante dizia que deveria estar, e isso fez toda a diferença. Com o tempo, o trabalho com ecoterapia foi crescendo. Raimundinho, que nunca tinha imaginado essa trajetória, virou uma referência regional. Outras éguas foram chegando, algumas com histórias parecidas com a de Ventania, animais descartados que mostravam potencial para esse tipo de trabalho. Ele foi aprendendo, se capacitando, trazendo profissionais. A terra que todo mundo disse que não servia para nada foi se transformando. Construíram uma estrutura adequada para as sessões. Fizeram parcerias com clínicas de reabilitação e associações de apoio a pessoas com deficiência. As filas de espera pelas sessões começaram a crescer. Raimundinho não ficou milionário. Não era esse o objetivo. Mas a fazenda se sustentava, crescia aos poucos e tinha um propósito que ia muito além de geração de renda. Tinha gente sendo ajudada ali de formas concretas, mensuráveis. Tinha crianças avançando em terapias que tinham parado de avançar. Tinha famílias que chegavam desesperançosas e saíam com algo que não tinham quando entraram. E no centro de tudo isso, quase sempre, estava Ventania. Mais velha agora, com alguns fios brancos no focinho, ela continuava sendo a mesma. Calma, presente, atenta, como se soubesse, de alguma forma, que a gente não consegue explicar em linguagem humana, que tinha encontrado o lugar e o propósito que eram dela. Certa tarde, Raimundinho estava encostado na cerca do pasto, olhando ela. Um jornalista de uma publicação local, que tinha ido fazer uma reportagem sobre o projeto, ficou do lado e perguntou: se você pudesse voltar atrás, você compraria ela de novo? Raimundinho pensou um pouco. Do jeito dele, aquele silêncio que não é hesitação, mas sim reflexão real, e respondeu: compraria com o dobro do preço, com o triplo, se tivesse.
Fez uma pausa. Mas o que me dói é pensar em tudo o que ela poderia ter feito se alguém tivesse enxergado ela antes. Todos esses anos perdidos no canto do pasto. Essa história poderia ter tido um final completamente diferente. Ventania poderia ter passado o resto da vida naquele pasto da fazenda Serrote Branco, encolhida no canto, esperando o inevitável. Ou poderia ter sido vendida para um abatedouro, o destino de muitos animais nessa situação. Ou poderia ter chegado nas mãos de alguém que tentasse forçá-la a ser algo que ela não era, quebrando o que restava do espírito dela. Mas apareceu um homem que não tinha muito dinheiro, que não tinha muito prestígio, que foi chamado de louco por quem ouviu que tinha comprado uma égua infértil. E ele fez uma coisa aparentemente simples, mas que na prática é das mais difíceis que existem. Ele olhou para o animal como ele era, não como deveria ser de acordo com os outros. Não chegou com um manual. Não chegou com uma lista de requisitos. Chegou com paciência, com presença, com disposição de esperar o tempo que fosse necessário. E esse cuidado, esse respeito pelo ritmo e pela essência de Ventania, foi o que desbloqueou tudo o que ela tinha dentro de si. A lição não é que todo cavalo infértil vai se transformar num terapeuta de sucesso. Não é uma fórmula mágica. A lição é que o valor de qualquer ser, animal ou humano, não cabe inteiramente em nenhum critério único. Que a gente tem um jeito muito limitado de enxergar o potencial das coisas quando só olha por um ângulo, e que às vezes o ato mais revolucionário que existe é simplesmente se dispor a olhar de outro jeito. Quantas ventanias existem por aí? Quantas pessoas, quantos projetos, quantas ideias foram encostadas no canto de algum pasto porque não serviram a algum critério que, no final das contas, nem era o critério certo? Essa pergunta não tem uma resposta fácil. Mas o fato de fazer essa pergunta já é o começo de um olhar diferente. Hoje, Raimundinho tem cabelos mais brancos e um jeito mais calmo ainda do que já tinha. As rugas ao redor dos olhos aprofundaram, mas são rugas de quem passa muito tempo ao sol, fazendo algo que ama, não de quem carrega peso demais nas costas. Ele dá palestras, isso ninguém esperava, inclusive ele. Mas as histórias do projeto chegaram em lugares que ele não imaginava, e foram chegando convites. Ele vai, fala do jeito dele, direto e sem firulas, e as pessoas saem das palestras com aquela sensação de que ouviram algo importante. Em uma dessas palestras, ele disse uma coisa que ficou gravada na memória de quem estava presente. Eu nunca fui criador de cavalos de sucesso no sentido que o mercado entende. Nunca ganhei prêmio, nunca tive animal campeão de exposição, nunca faturei alto em reprodução. Mas toda vez que eu vejo uma criança que não falava começar a se comunicar por causa de um cavalo que o mundo tinha jogado fora, eu sei que não errei o caminho. Eu sei que estou exatamente onde devia estar. Ventania, nesse momento, estava no pasto lá fora, como sempre. Se você chegou até aqui, tem uma razão. Pode não saber qual é ainda, mas tem. Talvez você já tenha se sentido como Ventania, julgado por um critério que não é o seu, descartado por não se encaixar numa expectativa que nunca foi realmente a sua, colocado de lado por pessoas que não tinham paciência ou visão para enxergar o que você realmente tinha a oferecer. Talvez você conheça alguém assim, uma pessoa ao redor de você que está no canto do pasto, cabeça baixa, esperando alguém que olhe diferente. Ou talvez você seja o Raimundinho da história, alguém que tem a capacidade de enxergar além do óbvio, mas que ainda não encontrou a ventania que vai mostrar para o mundo do que você é capaz. Independente de onde você se reconhece, a mensagem é a mesma. O valor não some quando não é reconhecido. Ele fica lá, esperando a condição certa para aparecer. E a condição certa, muitas vezes, é simplesmente alguém que olhe com atenção suficiente. Histórias como a de Ventania e Raimundinho existem
Porque existem pessoas dispostas a apostar em algo que o mundo descartou. E o mundo sempre vai descartar coisas. Sempre vai ter critérios que excluem, padrões que eliminam, lógicas que simplificam demais. O que muda o jogo é quem decide não seguir essa lógica cegamente. Numa tarde de fim de ano, com o sol descendo devagar sobre a caatinga, Raimundinho estava sentado no toco de uma árvore no pasto, e Ventania estava do lado, pastando tranquila. Uma das terapeutas do projeto tirou uma foto desse momento sem que nenhum dos dois percebesse. A foto circulou. Chegou em grupos de criadores de cavalos, em comunidades de ecoterapia, em páginas de histórias de superação. As pessoas que a viram compartilhavam com uma frase que repetia com pequenas variações. Isso aqui precisa ser contado. E foi contado. E continua sendo contado. Porque histórias como essa não envelhecem. A égua que o mundo disse que não servia para nada. O fazendeiro pobre que ninguém apostava. A terra seca que todo mundo disse que não ia dar em nada. E no final, um projeto que transforma vidas de formas que vão além de qualquer métrica de reprodução ou de lucro. Ventania não gerou potros, mas gerou algo que dura mais. Esperança. Em cada criança que deu o primeiro passo de um processo de cura. Em cada adulto que encontrou uma forma de seguir em frente. E em cada pessoa que ouve essa história e se lembra de que valor e utilidade não são a mesma coisa e que o mundo comete um erro grave quando trata os dois como sinônimos. A égua rejeitada por ser infértil virou símbolo de algo que vai muito além da fazenda onde nasceu e muito além do sertão onde encontrou seu lugar. Virou prova de que, às vezes, o que parece o fim de uma história é, na verdade, o começo de uma muito melhor. Vivemos num tempo acelerado, onde a tendência é olhar tudo em termos de retorno rápido, eficiência máxima e métricas mensuráveis. Isso tem valor, negar isso seria ingenuidade, mas carrega um risco enorme, o risco de jogar fora tudo aquilo que não aparece imediatamente nos números. Ventania não aparecia nos números. Raimundinho não aparecia nos rankings. A terra deles não aparecia nos melhores investimentos do mercado. E mesmo assim, ali, naquele pedaço de caatinga que o mundo tinha descartado, acontecia algo que muita coisa cara e valorizada pelo mercado nunca conseguiu produzir. Transformação real. Conexão humana. Cura. A próxima vez que você for tentado a descartar algo ou alguém porque não serve ao critério dominante, lembre de Ventania encostada no canto daquele pasto, com o olhar apagado, esperando. Lembre do que aconteceu quando alguém parou, olhou, ficou e apostou no que o mundo tinha dito que não servia para nada. E é aqui que a nossa história chega ao fim, pelo menos por hoje. Mas se ela deixou alguma coisa em você, se te fez pensar, se te lembrou de alguém ou de algo, então ela cumpriu o que veio fazer. Se esse conteúdo chegou até você de alguma forma, deixa o seu like aqui. Parece um gesto pequeno, mas para quem está aqui criando com cuidado e dedicação, faz uma diferença enorme. É o sinal de que vale a pena continuar. E se você ainda não está inscrito no canal, esse é o momento. Porque aqui a gente conta histórias que importam, de gente comum fazendo coisas extraordinárias, de animais que surpreendem, de lições que a vida ensina quando a gente presta atenção. O próximo vídeo que a gente preparou para você fala de uma história igualmente poderosa. E se você gostou dessa aqui, você vai querer ver aquela também. Ela já está esperando por você. Eu fico por aqui. Muito obrigado por ter ficado até o final. Isso aqui é feito para você, com muito cuidado e respeito por quem assiste. Até a próxima. Cuida-se bem.